Dando continuidade então à série de exposições na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, meus irmãos, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no capítulo 1 dessa primeira carta de Paulo, versículo de número 10 até o versículo de número 17, será o texto em que faremos a exposição hoje à noite. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos 10 ao 17, é o texto que faremos a exposição nessa noite. E diz assim o Senhor: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Até aqui, meus irmãos, curvemos mais uma vez as nossas cabeças e oremos ao Senhor por sua palavra. Oremos. Senhor Deus bendito, a tua palavra foi lida e agora será proclamada. Pai bendito, toma o teu servo em tuas mãos para fazer a tua vontade nessa noite e falar aquilo que tu tens a dizer para a tua igreja reunida aqui neste local, Senhor. Abençoa-nos com a verdade do teu Evangelho. Impacta, Senhor, os nossos corações, confrontando os nossos pecados, para que sejamos transformados pela tua verdade, mediante o poder do teu Santo Espírito, que nos perscruta a alma, a mente e dilacera juntas, medulas, e nos quebranta diante da tua presença, para sermos transformados para o louvor do teu santo nome. Nos livra do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, nós fizemos a exposição dos primeiros 9 versículos desta epístola. E nela nós vimos que nosso autor busca iniciar seu discurso de modo a despertar um bom ânimo em seus leitores, para que eles possam então dar ouvidos às suas palavras, às suas advertências, às suas exortações. Porque, como nós vimos, meus irmãos, havia uma hostilidade prévia em seus leitores originais, e é então justamente isso que o faz iniciar a carta de um modo mais sutil. No entanto, apesar dessa sutileza com a qual Paulo inicia esta epístola, suas palavras de modo algum poderiam ser vistas ou devem ser vistas como algo apenas formal, ou como se Paulo estivesse se utilizando apenas de um recurso retórico para estabelecer uma mera convenção de seu tempo. Da mesma forma, nós não podemos olhar para esse início sutil das palavras de Paulo e enxergar como se o autor procurasse demonstrar algum tipo de fraqueza ou algum tipo de frouxidão doutrinária ou covardia de princípios. Pelo contrário,
Nosso autor utiliza as suas palavras dentro de uma função didática que visa revelar uma profunda preocupação que nutre em seu coração por cada um deles e que revela a sua preocupação pastoral, a sua preocupação apostólica, visando ter com eles um fim parenético ou um fim exortativo. E sendo assim, o apóstolo dos gentios, ao passo que reafirma o seu apostolado em sua saudação inicial, mostra-lhes então todo o amor que nutre por eles em suas ações de graças a Deus, tomando-os como frutos maravilhosos da obra de Cristo, manifestando o poder do Evangelho. E percebam que, ao enaltecer esse caráter salvífico e glorioso do Evangelho e do chamado de Cristo, no versículo de número 4, o qual os coríntios responderam prontamente, ele ainda reitera a necessidade do testemunho, da riqueza da palavra e do conhecimento que receberam de Deus, fazendo isso a partir do versículo de número 5. Observe ainda que esse testemunho é então evidenciado na correta prática dos dons que eles foram outorgados para a edificação, para a perseverança na fé e a comunhão até a vinda do Senhor Jesus em glória, que os confirmará naquele grandioso dia, o dia que é chamado de dia do Senhor. E sendo assim, note que propositalmente então, Paulo reitera a comunhão ao final do versículo 9, como sendo uma parte essencial desse chamado de Jesus Cristo, desse chamado salvífico. E por que ele faz isso? Há um propósito nisso, irmãos. Ele faz isso para expor um dos principais problemas da igreja coríntia, para expor então o primeiro e grave problema que ele vai então delinear por toda a carta, que é exatamente o problema das divisões, e que nós podemos ver aí, relendo o versículo de número 10, quando ele fala: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja que as palavras de Paulo aqui, elas são como as palavras de um irmão mais velho. São palavras que ele utiliza inicialmente nesse versículo de número 10 com uma característica familiar. É um irmão mais velho que foi comissionado pelo seu pai para cuidar de seus irmãos mais novos. E que agora percebe que algo muito ruim vem acontecendo com seus irmãos. E isso o deixa profundamente preocupado. E essa preocupação é demonstrada nesse primeiro versículo, irmãos. E é por isso então que ele os convida, ou ele os exorta, ou ele os chama à unidade. E ele faz isso de uma maneira veemente. Ele faz isso de maneira veemente porque a preocupação que tem é por uma coisa muito séria. É um problema grave que ele está percebendo, que está acontecendo. Então ele os exorta de modo que haja uma mudança imediata em seu comportamento. A necessidade de mudança é tão premente, irmãos, é tão urgente, que as suas palavras soam, que apesar da sua ausência, como se ele estivesse presente ali, de tão incisiva que é a sua linguagem. Observe aí que os verbos que ele utiliza no indicativo, no presente do indicativo, mostram que suas palavras visam muito mais do que chamar a atenção de seus leitores. Suas palavras procuram persuadi-los a tomar uma atitude, e atitude essa que não pode ser deixada para amanhã. Atitude essa que exige uma mudança, e essa mudança tem que ser imediata. E que mudança imediata seria essa? Duas mudanças imediatas são requeridas aqui por Paulo. Observe aí no texto.
Primeiro, ele diz que eles precisam falar a mesma coisa, ou seja, eles precisam ter uma comunhão tal que todos falem com a mesma voz. Em segundo lugar, ele diz que eles não podem ser facciosos, eles não podem viver separados em grupos, em partidos, em facções. Numa linguagem bem popular de nosso tempo, eles não podem viver divididos em panelas. E por que ele diz isso? A razão, meus irmãos, é que uma vez que eles foram chamados à comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus, eles devem então ter a compreensão que essa comunhão com Cristo inclui unidade e harmonia, e exclui dissensão e rivalidade. Em Cristo, meus irmãos, todas as diferenças são postas de lado. E dessa forma, as palavras de Paulo, então, são uma grande exortação para que eles se mantenham juntos. E por que ele quer que eles se mantenham juntos? Lembra do tom familiar nesse primeiro versículo? Porque eles são uma família. Eles são a família de Deus. E como família, irmãos, é inadmissível que haja entre eles desavenças, é inadmissível que haja entre eles tensões e problemas tais que os levem à dissolução, que os levem a contender uns com os outros. Você deve lembrar das palavras de Jesus em Mateus 12, 25, quando Jesus diz que um reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa dividida contra si mesma cairá. Meus irmãos, nós vivemos tempos extremamente difíceis, tempos em que as famílias têm sido atacadas por todo tipo de frente, e não se tratam de perseguições desveladas, mas de forma velada, a família judaico-cristã tem sido esfacelada. E a maior culpa disso estar acontecendo, irmãos, é nossa. É nossa. Porque não testemunhamos unidade na nossa casa, na nossa igreja. Somos os primeiros a chegar, somos os primeiros a saudar muitas vezes, assim como somos os primeiros a tirar as pedras. Basta que alguém nos contrarie. Somos os primeiros a reclamar, porque o contentamento que temos é somente quando tudo contribui a nosso favor. Se algo não contribui a nosso favor ou foge do nosso controle, passamos a desprezar aquilo ou aquele que assim agiu conosco. Percebam como esse tipo de coisa tem afetado as famílias, afetado as igrejas. Porque se a família tem sido vilipendiada, irmãos, a consequência lógica e natural disso é que a igreja seja também. É bastante comum em nossos dias vermos filhos sem pai, esposas sem marido, maridos agindo como verdadeiras crianças, não homens, e crianças querendo agir como adultos, mulheres dominando o espaço outrora de homens, filhos decidindo desde a mais tenra idade o que querem, o que vão ser, no que vão crer e o que pretendem fazer. Não são mais raras as famílias que não são harmônicas, lares em que não há paz, mas que na verdade são verdadeiros pandemônios, onde todos querem se sobressair sobre todos. O historiador e filósofo grego romano Plutarco dizia que o amor fraterno na vida familiar é um grande apoio, porém a inimizade dentro da família é especialmente dolorosa. E se você não consegue ter unidade com o seu marido, com a sua esposa,
com seus filhos, e você, filho, não consegue ter unidade com seus pais, você não vai ter unidade com seus irmãos em Cristo. Você quer ver o reflexo disso? Não é de se espantar o número de divórcios em nossos dias por incompatibilidade de gênero. Você já parou para pensar o que isso significa? Incompatibilidade de gênero significa dizer que por um momento aquele casal caminhou junto, de mãos dadas, se tornaram um só, unidos, mas que em determinado momento eles começaram a divergir. E acredite, quase sempre as divergências vêm porque eu quero impor ao outro as minhas vontades. Eu quero fazer do outro o meu modelo de homem, o meu modelo de mulher. Às vezes eu quero transportar para o meu marido ou para a minha esposa, o marido ou a esposa de um outro casal. E aí já não há mais unidade. Começam então as contendas. E das contendas, as brigas. E das brigas, as confusões. E por fim, a dissensão. Na igreja é do mesmo jeito, irmãos. Uma igreja dividida é uma igreja com graves problemas. E percebam que quando nós falamos de igrejas divididas, que para muitos em nosso tempo pensa que isso é bobagem. Não é, irmãos. Não é. A falta de comunhão, a falta de unidade é tão inconsistente por parte daqueles que se dizem cristãos, como também é antagônica do repúdio, do ódio, ou até mesmo a preterição de uns pelos outros, devido à idade, classe social, aparência. Rapidamente se esquece que o princípio mais importante de nossa fé é vivermos em paz uns com os outros. Como dizia o reformador João Calvino, a segurança da igreja repousa sobre esta concordância e dela depende. Logo, a igreja deve estar unida com uma só mente, um só parecer. E é por isso que Paulo vai exortá-los exatamente a fazer o quê? A estar inteiramente unidos. Veja aí o texto. Inteiramente unidos. O verbo aqui utilizado pelo autor é catartizo, que em nossa tradução aparece aí como inteiramente unidos. E o que significa esse verbo? Esse verbo significa reparar ou restaurar a uma condição original. E por que Paulo está utilizando ele aqui? A ideia é lembrá-los das implicações da obra de Cristo. O que é que Cristo fez conosco, irmãos? Outrora nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Estávamos apartados dele, separados dele, separados da bênção da aliança, do pacto. E Cristo faz o quê? Nos aproxima. Só isso? Não, nos reconcilia, de modo que somos inseridos no pacto novamente. Então a ideia dele é mostrar isso, as implicações da obra de Cristo, que nos uniu a ele em um só corpo. Nós que outrora estávamos separados e distantes, agora fomos restaurados, enfeixados, é essa a melhor expressão aqui para esse termo grego, enfeixados nele, de modo a termos a mesma disposição mental e o mesmo parecer. E observe ainda que, muito provavelmente, as palavras de Paulo aqui
são uma alusão à unidade que era uma das marcas da igreja primitiva. Observe os termos que ele utiliza aí: disposição mental, parecer, ambos referindo-se às divisões da alma. Lembra? Mente, emoção e vontade. Eu já falei isso aqui numa doutrina. O que parece estar em paralelo ao que diz Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Quando ele fala da unidade da igreja apostólica em um mesmo coração, em uma só alma, onde ninguém considerava como seu exclusivamente nada, ao contrário, tudo eles tinham em comum. E isso, meus irmãos, é o que quer dizer a unidade cristã, estabelecida em nosso meio. Não só quando estamos em estreita harmonia quanto ao conhecimento, quanto à doutrina, mas também quando estamos em harmonia na vontade, nos esforços, na disposição de uns para com os outros. É assim então que nos tornamos uma só mente, em todos os aspectos. E essa, certamente, é a característica notável de onde o Espírito de Cristo reina. E aí vejam, ao dizer a eles que falassem a mesma coisa, Paulo evidencia de modo pleno o fruto da unidade, mostrando quão completa deve ser a comunhão entre eles, ao passo de não haver divergência, nem mesmo em palavras. E certamente, meus irmãos, certamente isso é algo muito difícil. Porém, isso não é algo impossível. É difícil, ao mesmo passo que é indispensável entre nós. De quem se tem requerido ter não somente uma única fé, mas também uma só confissão, um só Senhor, um só Deus. Afinal, meus irmãos, as divergências que para muitos parecem ser um problema de ordem menor, sempre trouxeram graves consequências à unidade da Igreja de Cristo. Um erudito chamado Verbrugge conta que, veja bem as implicações disso, que no primeiro século, os seguidores de um certo filósofo sofista, empolgados com o ensino que estavam recebendo, passaram a promover seu líder e a doutrina de tamanho zelo e afinco que eles passaram então a insultar todos aqueles que não tomavam para si o mesmo ensino e que não seguiam o seu mesmo mestre. Até que um dia, em uma discussão com um outro mestre, que discordou do mestre destes, chegaram então às vias de fato com o orador. E ali o espancaram até matá-lo. Reverendo, mas o que isso tem a ver com o que o senhor está falando? Tudo. Tudo, irmãos. Porque a atitude destes, por elegerem um mestre para si e agirem de maneira violenta e cega, ao ponto de tirar a vida de outro, revela um coração cheio de impiedade. E eram exatamente impiedades como essa que deixavam Paulo ainda mais preocupado. Preocupado com o que podia vir a acontecer em Corinto. Principalmente depois que ele recebe notícias de que dentro da própria igreja já haviam partidos estabelecidos. Preferências por determinados mestres. Repúdio por outros. Observe aí o que ele diz nos versículos 11 e 12. Ele diz, veja, ele os conclama à unidade
E aí ele diz, por que ele está conclamando eles à unidade? Ele vai explicar agora, ele vai dizer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo, por intermédio de alguns irmãos de Corinto, a quem ele se refere na carta como alguns da casa de Cloe, e isso é uma referência a cristãos de Corinto, ou até mesmo de Éfeso, que era onde Paulo estava quando recebeu a informação, que viviam do comércio e que conheciam a igreja de Corinto. Nós não podemos afirmar que eram pessoas que eram de Corinto e foram para Éfeso, e nem muito menos que eram pessoas de Éfeso e que viajavam para Corinto e frequentavam a igreja e retornavam para Éfeso. Nós não temos evidência suficiente para afirmar nenhuma coisa ou outra, mas nós sabemos que eram pessoas que tinham contato direto com a igreja de Corinto, inclusive a igreja de Corinto sabiam quem eram essas pessoas, por isso ele os cita aqui, tá? Eles sabiam quem eram essas pessoas, e ao citá-los aqui, é exatamente para eliminar qualquer tipo de objeção que pudesse surgir, do tipo, olhe, você está enganado, isso nunca aconteceu, olhe Paulo, quem foi lhe dizer isso? Então assim, eram pessoas que, pelo fato de serem mencionadas aqui, estavam acima da crítica, eram conhecedores da situação, e então viram, preocuparam-se e foram dizer para o apóstolo Paulo, aquele que plantou a semente do Evangelho naquela cidade a primeira vez. E, portanto, não nos interessa muito definir se eram comerciantes, se eram escravos, se eram libertos, ou se eram pessoas da família mesmo de Cloe. O que importa é que a palavra que eles trouxeram e informaram a Paulo é de que problemas graves estavam acontecendo. E isso aqui é bastante notório pelos termos que são utilizados por Paulo aqui na carta e que chegaram a ele para dizer. Ele utiliza um termo aqui chamado erides. É um termo que Paulo utiliza bastante em suas cartas e que é bem interessante porque ele usa esse termo especificamente para se referir aos vícios dos incrédulos, ao comportamento do povo ímpio, do povo pagão. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Romanos 1:29, quando ele fala da contenda, que é justamente o que essa palavra aqui significa, erides, né? A contenda como sendo uma característica da sociedade pagã, juntamente com a inveja, o homicídio, o dolo e a malignidade. Você quer um outro exemplo dessa palavra sendo utilizada por Paulo como referência a um comportamento? Vá para Romanos 13, versículo 13, por favor. Romanos 13, versículo 13. Paulo diz assim para eles, veja, andemos dignamente, como em pleno dia. Ele está falando dos cristãos, que são filhos da luz. Ele diz, andemos dignamente, como em pleno dia, e não como os filhos das trevas. Uma comparação aqui. Que andam como? Em orgias e bebedices. Nós, cristãos, não podemos andar nessas coisas. Impudicícias e dissoluções. Impudicícias aqui, relacionado ao adultério. Dissoluções. Divisões. Partidos. Não em contendas, confusão e ciúmes. Meus irmãos, a contenda no seio da igreja de Cristo é uma ação diabólica. Coloque isso na sua cabeça. Você que tem pouca paciência para tratar com um irmão, você que tem pouca paciência para ouvir as dificuldades que um irmão passa, ou que tem verdadeira ojeriza
porque o irmão não se veste como você, ou porque talvez o irmão não escute as mesmas músicas que você, ou porque não lê os mesmos livros que você, ou porque não tem o mesmo conhecimento que você. Preste atenção nisso. Você que despreza o irmão e cria contenda dentro da igreja, você que propaga fofoca, você que ao invés de procurar unir aqueles que estão se estranhando, coloca mais lenha na fogueira. Saiba que contenda no seio da igreja é ação do diabo e revela um coração duro e egoísta. A contenda, a confusão é o pivô constante de problemas, irmãos. E isso, se você não lembra, é algo que Deus abomina. Deixa eu relembrar a sua memória. Abra sua Bíblia em Provérbios 6. Provérbios 6, versículos 16 ao 19. Provérbios 6, versículos 16 ao 19. Veja aí o que diz. A sabedoria diz: 6 coisas o Senhor aborrece. O sentido aí é odeia, tá? E a 7ª, a sua alma abomina. Quais são essas 7 coisas? As 6 que ele odeia e essa 7ª que ele abomina. Olhos altivos. Já viram aquelas pessoas que não sabem discutir, sem arregalar o olho, alterar a voz, ficar vermelha, como se fosse partir para cima de você por qualquer coisa? Ou que olha para você de cima e você por baixo? O Senhor odeia isso. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, corações que tramam projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E sabe o que é que ele abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Se você não lembrava disso, grave na sua Bíblia isso. Você que ao invés de procurar reconciliação, tem procurado confusão. Você que tem procurado, ao invés de ajuntar, espalhar. Lembrem-se, irmãos, que os coríntios vangloriavam-se da sabedoria, da eloquência retórica, fazendo destas coisas um status para eleger seus líderes. Os ricos, os sábios, os cultos e os eloquentes eram dignos da sua lealdade. Quais são os parâmetros exigidos por você para a sua lealdade? Não seriam os mesmos? Ou será que seria a subserviência cega? Só quero tratar bem e ter ao meu lado aqueles que fazem tudo que eu quero. Você já percebeu que os mais velhos, eu não sou tão velho assim, mas os mais velhos, os mais experientes, devem perceber que hoje nós temos mais pessoas assim do que no passado. Sabe por quê? Porque os filhos não são mais repreendidos quando faltam com respeito aos pais. Quando faltam com respeito aos mais velhos. Quando agem por puro egoísmo, os pais acham engraçado. Sendo bem honesto, porque não recebem mais uma boa coça quando pecam e pecam e pecam e pecam. Veja que eles
tinham as prerrogativas para dizer quem eram seus mestres e quem deveriam estar próximos. É por isso que Paulo, então, passa a ser tão repudiado por eles. Porque dentro dessas categorias da eloquência retórica, da sabedoria, Paulo não tinha nada dessas características. Era um judeu franzino, pobre, cheio de cicatrizes, e de uma mensagem muito simples. E é exatamente a ausência dessas coisas que fez com que os coríntios o preterissem em função de outros como o Apolo, Pedro. E notem que isto vinha causando uma série de contendas entre eles e divisões, irmãos. E mesmo que essas divisões, ainda que essas divisões não fossem permanentes, elas vinham contribuindo para um desenvolvimento de um espírito sectário. E a consequência disso foram os partidos que foram surgindo entre os crentes, como ele diz aí no versículo 12. Veja aí, ele diz: refiro-me ao fato de que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Esses partidos prejudicavam o bem-estar espiritual da igreja, mostravam a militância carnal de seus corações, como diz Tiago lá no capítulo 4 de sua epístola. Revelavam suas atitudes pecaminosas, tanto no tocante à idolatria e à lascívia, quanto à falta de amor ao próximo. E isso, meus irmãos, fica bastante claro nos slogans que eles utilizavam. Eu sou de Paulo, eu de Apolo e eu de Cefas. Vejam, o teor de declarações como essas, negativas e positivas ao mesmo tempo. Aí você pergunta, né, reverendo, negativas e positivas, como assim? Sim, negativos porque diz, eu sou de Paulo, automaticamente essa afirmativa está fazendo uma negação do que? Se eu sou de Paulo, eu não sou de Apolo. Eu sou de Apolo, se eu sou de Apolo, eu não sou de Paulo. E aí, para nós entendermos a natureza desses partidos, nós precisamos considerar duas coisas aqui. Primeiro, considerar que a igreja de Corinto se reunia em diferentes casas. Portanto, em diferentes comunidades para adoração, o que facilitava a propagação de partidos. Segundo lugar, devemos reconhecer que, apesar de todos os esforços, muito provavelmente, nós jamais saberemos com certeza de todas as características definidoras de cada grupo e, na verdade, quantos grupos existiam. No entanto, nós podemos inferir, de maneira lógica e clara, do próprio Novo Testamento, que, por exemplo, o grupo de Paulo teria sido formado por aqueles coríntios que adotavam a visão paulina da salvação dos gentios, ou seja, que criam naquilo que Paulo havia pregado, que uma pessoa é salva sem a necessidade das obras da lei, em específico, a circuncisão. Já o grupo de Apolo, aí esse era mais complexo. Por quê? Porque nós não temos muitas informações acerca de Apolo nas Escrituras. Mas algumas das informações que nós temos nos capacitam a inferir algumas coisas. Por exemplo, nós sabemos que ele era um judeu de origem alexandrina, que havia seguido a Paulo por recomendação de Áquila e Priscila. Então, era alguém que estava vindo da cidade de Alexandria, no Egito, terra que detinha o status de berço da sabedoria, e que tinha um número significativo de
intelectuais judeus bastante conhecidos e reconhecidos por fundir a filosofia grega com o pensamento judaico, como era o caso do mais proeminente judeu Filo, o Filo de Alexandria. Além disso, havia também o fato de que foram os eruditos judeus desta cidade que traduziram as escrituras hebraicas para o grego, dando origem então à Septuaginta. E provavelmente, grande parte da literatura de sabedoria judaica intertestamentária, como Sabedoria de Salomão, Siraque, etc., foram produzidos lá. Logo, não seria de se espantar que, por causa desse status, muitos dos coríntios tomassem a Apolo como seu grande mestre, uma vez que ele, vindo de Alexandria, apresentou as ideias à igreja de Corinto, semelhante àquelas que eu havia ouvido em Alexandria. É por isso que, observem isso, nós vamos ver nas próximas exposições também, mas vai ficar mais nítido isso a partir da próxima exposição, mas é por isso que os 2 primeiros capítulos dessa primeira epístola aos Coríntios vão tratar do conceito da sabedoria no mundo greco-romano. Exatamente para nos mostrar que havia um forte elemento na igreja de Corinto voltado à especulação de sabedoria e, portanto, pelas ideias introduzidas por Apolo. O terceiro grupo mencionado aqui por Paulo, por aqueles da casa de Cloe, era o grupo de Cefas, ou Pedro, que apesar de jamais ter ido visitar a igreja de Corinto, mas pelo fato de Corinto ser uma cidade cosmopolita, certamente alguns de seus discípulos poderiam ter facilmente estabelecido lá. E este, por sua vez, por ter ficado do lado de Paulo no concílio de Jerusalém, nutria ainda uma admiração pela lei judaica e se sentia mais confortável observando a tradição de seus pais. E embora não haja praticamente nenhuma evidência em 1 Coríntios de um elemento judaizante, qualquer pessoa em Corinto que pudesse ter simpatia pelas tradições judaicas teria saudado Pedro como o líder de um dos seus partidos. Por último, então, nós temos aqui o grupo de Cristo. E este, meus irmãos, vejam, pode ser interpretado de 2 formas. A primeira, Paulo não estaria se referindo a um outro grupo, a um outro partido que havia sido formado na igreja de Corinto, mas que esse seria o único partido que todos os crentes deveriam tomar. Logo, quando ele diz, e eu de Cristo, seria o próprio Paulo falando de si mesmo. Ele dizendo, vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro. E aí Paulo diz, e eu sou de Cristo. Enquanto vocês são de homens, pertencem a grupos de homens, elegem homens assim, eu elejo a Cristo. Esse grupo também teria não somente o apóstolo Paulo, mas Apolo e Pedro, que juntamente com ele diriam, eu sou do grupo de Cristo. Essa visão é bem interessante. Eu acho que muitos aqui não tinham ouvido ainda ela. É bastante interessante, principalmente quando a gente vai lá para o capítulo 3, em que Paulo vai voltar a falar dos partidos. É interessante porque lá ele não menciona esse 4º partido, que seria o partido de Cristo. Então, o que nos leva a crer que essa seria a resposta de Paulo aos 3 slogans anteriores utilizados pelos coríntios. O problema com essa posição é que gramaticalmente nós não podemos afirmar isso. Não podemos afirmar isso. É uma interpretação possível? Mas gramaticalmente ela perde toda a sua força. Segunda forma de entender esse partido de Cristo. O partido de Cristo em Corinto
e é o que é aceito pela grande maioria dos estudiosos, é de que se tratava de um grupo formado por aqueles que gostavam de dizer: eu não tenho nenhum credo além de Cristo. Como nós ouvimos hoje, nos nossos tempos. E a primeira vez que nós ouvimos pode soar muito piedoso, né? Nossa, só Cristo. Mas na verdade é pura arrogância e prepotência, irmãos. Porque falam isso na tentativa de se elevar acima de qualquer outro tipo de líder humano, reivindicando para eles mesmos uma fidelidade maior a Cristo do que qualquer um dos outros. Pura arrogância, pura prepotência, além de ser uma falácia. E meus irmãos, diante dessa exposição dos partidos, é importante ressaltar que tanto Paulo como os outros líderes da igreja não estavam tomando parte nisso, ou promovendo essas brigas, muito menos instituindo esses partidos. Ao contrário, nós percebemos que Paulo procura rechaçar esse tipo de atitude, esse tipo de disputa, porque todos eles se viam como servos do mesmo Senhor. É por isso que no versículo 13 ele vai dizer, veja aí, ele diz aí no versículo 13 a 16, ele diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Percebam, meus irmãos, que esses partidos foram sendo estabelecidos devido às divisões causadas pelas contendas no tocante ao que era, de fato, importante para eles. Embriagados ainda com o torpor de sua carne, valorizando aquilo que o mundo que viviam, isto é, aquilo que a sua cidade transpirava, valorizava, e neste caso era o status adquirido pela erudição, pela eloquência, pela aparência, sabedoria, posição social e religiosa. Vejam, por isso Paulo inicia o versículo 13 indagando: Cristo está dividido? Por que ele faz isso, irmãos? Ele faz isso para dizer que o propósito do Evangelho é nos reconciliar com Deus por intermédio de Cristo. E para isso é necessário, antes de tudo, que estejamos unidos a Ele e nele sejamos mantidos juntos. Pois se vivemos divididos em diversos corpos, também dissolveremos o corpo, cuja cabeça é uma só e não várias, e é Cristo. Gloriarmos-nos em seu nome através de conchavos, grupos, desavenças e partidos, é rasgar o corpo de Cristo em pedaços como lobos devoradores, famintos pela carne santa, sedentos pelo sangue precioso. E na verdade, meus irmãos, isso jamais poderá ser feito. Sabe por quê? Porque Cristo jamais perderá a unidade e a harmonia de seu corpo. Como afirma Paulo em 2 Timóteo, ele não pode negar a si mesmo. É por isso que Paulo então procura mostrar para eles que esse tipo de atitude é um absurdo, é uma loucura. Por isso ele volta a indagá-los retoricamente. A primeira ele pergunta: por acaso, veja aí, Cristo está dividido? Segunda pergunta ele diz: foi Paulo crucificado? Segunda pergunta retórica. Terceira pergunta, ele diz: porventura foram batizados em nome de Paulo? As contendas e as divisões que eles estavam promovendo haviam os deixado alienados de Cristo. Sabe por que alienados, irmãos? Porque Cristo é o único que reina na igreja. E o seu reinado está diretamente ligado a uma unidade, que, como diz João Calvino, é sacra e inviolável, com o Pai
e por procedência conosco que somos seu corpo. Por isso ele vai dizer nos versículos 14 a 16: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Paulo não está oferecendo aqui, irmãos, uma oração de ação de graças, mas expressando sua satisfação pelo fato de não ter batizado muito dos crentes em Corinto. Como assim? Agradecendo por não ter batizado muitos? Pastor, isso é ruim, não? Vejam, nós não podemos afirmar isso, mas o que parece é que certas pessoas em Corinto orgulhavam-se por terem sido batizadas por um dos mestres dos partidos. Mesmo sem podermos afirmar que era isso que Paulo estava se referindo, certamente ele usa esses termos como uma maneira de advertir aqueles que estivessem querendo ligar sua fidelidade partidária ao líder da igreja que o batizou. É nesse sentido, então, que o autor agradece por ter batizado tão poucas pessoas em Corinto. E neste caso, como diz ele, batizou apenas os primeiros convertidos daquela cidade. E em seguida designou esse ofício a seus auxiliares, provavelmente Silas e Timóteo, bem como a outros líderes recém-nomeados na igreja recém-organizada. Vale ressaltar que ele deixa claro quem foram estes que ele batizou em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro aí é Gaio, né? Um homem rico de Corinto, cuja sua casa era usada nos ajuntamentos solenes, como Paulo deixa em evidência quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 16, versículo 23. Você deve lembrar que quando ele escreve aos Romanos, ele está escrevendo de Corinto. O segundo é Crispo, que muito provavelmente era o maioral da sinagoga de Corinto, que havia se convertido ao cristianismo no início do ministério de Paulo. Nós vamos ver Lucas relatando isso em Atos 18, se eu não me engano. E em terceiro, ele cita aqui a casa de Estéfanas. E aqui eu quero fazer um adendo, tá? A Bíblia ensina, irmãos, que o termo casa incluía não apenas a estrutura física do prédio, mas que estavam inclusos aqui no termo de uma maneira mais abrangente. Cadê o Lucas? De uma maneira mais periférica, marido, esposa, filhos, outros parentes, escravos e até mesmo visitantes. Por exemplo, quando nós lemos lá em Gênesis 14, acerca de Abraão, que contava com 318 homens capazes, nascidos em sua casa. É uma referência a isso. A casa não dizia respeito apenas à estrutura física, ou apenas à família do proprietário daquela residência, mas a todos que ali estavam. O cabeça de uma família considerava a sua casa uma unidade religiosa, a qual ele mesmo era o líder. Assim, Lucas diz que quando a salvação veio a Zaqueu, veio também a sua casa, lembram? Quando ele fala de Zaqueu, em Atos, Lucas vai registrar vários episódios em que tanto se converteram o líder da casa, quanto o restante dela, recebendo inclusive o sinal do batismo, né? Foi assim com Cornélio, foi assim com Lídia, foi assim com o carcereiro em Filipos, foi assim com Crispo, foi assim com Onesíforo, foi assim com César. Há inúmeros relatos, irmãos. E me perdoem, sem querer ser irônico, mas já sendo, né, nenhuma dessas casas tinha nenhum bebezinho. Nenhuma. Porque eles foram batizados, então se tinha um bebezinho não podia. Né? Só tinha bebezinho na casa dos ímpios. Nessas tinham, mas nessas dos crentes não tinham. Todo mundo já era adulto. Diante disso, retornando ao texto, diante disso, irmãos, diante do que o autor nos diz, nós perguntamos: por que tão poucos foram batizados em Corinto por Paulo? E a resposta o apóstolo Paulo nos dá no versículo 17, onde ele termina essa perícope, e onde nós também concluímos. Ele diz: porque não me enviou Cristo para batizar,
mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Veja, irmãos, Paulo não está desmerecendo ou desprezando o santo sacramento do batismo. O que ele faz aqui com essas palavras é enfatizar o ministério da pregação do Evangelho. Ele está ressaltando que Cristo o enviou para pregar a mensagem da salvação prioritariamente, não batizar crentes. Porque a proclamação da mensagem não poderia vir a ser um tratado filosófico. Por isso Paulo pregava uma mensagem simples, aos pobres, aos humildes, aos necessitados de coração, aos doentes de alma, aos aflitos, aos oprimidos, ao mesmo passo que pregava para os ricos, para homens importantes e mulheres de igual sorte. Mas a sua mensagem era simples, como simples é o Evangelho, e como simples é o Senhor do Evangelho, Jesus Cristo. É por isso que ele diz que o Evangelho não pode ser um tratado filosófico, porque o dia que isso acontecer, a cruz de Cristo deixa de ser central na mensagem. E se a cruz de Cristo deixa de ser central, não há Evangelho. Não há Evangelho. Ao pregar o Evangelho de forma simples, Paulo segue o exemplo do seu mestre, que pregou a mensagem aos simples, e os simples a ouviram com alegria. Da mesma sorte, os apóstolos foram enviados a pregar o Evangelho com simplicidade, irmãos, e clareza. Porém, hoje em dia, muitos têm esquecido disso, de modo lamentável. Quando Paulo proclamava a mensagem da morte de Cristo na cruz do Calvário, era objeto de repúdio e escárnio do mundo greco-romano. Um mundo que até hoje rejeita a mensagem de uma morte ignominiosa na cruz. Se Paulo, contudo, tivesse adotado a prática grega e tivesse apresentado sua mensagem com retórica eloquente, a mensagem da cruz teria sido esvaziada de seu poder e glória. E aí sim, irmãos, teria sido vã a sua mensagem. E em consequência disso, não teriam havido conversões e, consequentemente, batismos. Os coríntios sabiam que Paulo tinha pregado o evangelho da morte de Cristo sem recorrer à oratória ou à sabedoria humana. Em humildade, ele os tinha chamado ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Em humildade e simplicidade, ele havia indicado a vergonhosa cruz de Cristo, pela qual eles foram salvos do pecado e da morte, da mesma forma que fazemos hoje. E, meus irmãos, o sacrifício de sangue do Filho de Deus para a salvação de homens perdidos é o maior contraste imaginável à autoglorificação humana que pretende dar conta de tudo, até de Deus, a partir de si mesmo. O que torna a mensagem da cruz e o discurso de sabedoria duas coisas inconciliáveis entre si. Sempre que a sabedoria humana determina a palavra, sempre que as pessoas são conduzidas para um domínio mental das coisas divinas, de acordo com os seus desejos, a cruz de Cristo é esvaziada e se torna insignificante e ineficaz. Porque é marginalizada. E por ser marginalizada, ela desaparece debaixo dos elevados raciocínios lógicos e desejos com que o ser humano se apodera de Deus. A evangelização apostólica, porém, tinha precisamente essa cruz como centro, que muitos hoje em dia evitam falar.
A cruz que rejeitava a sabedoria do mundo, que na verdade ia em contrário a ela. Essas palavras introduzem o grande tema, meus irmãos, sobre o qual Paulo precisa falar aos coríntios agora. O grande tema sobre o qual nós também pretendemos falar, e eu tenho certeza que todos vocês desejam ouvir, que é a mensagem da cruz. Mas trataremos disso semana que vem. Vamos orar?